Na última aula falamos sobre o catolicismo e como ele surgiu, tá? Falamos da Reforma Protestante, que foi em 1517, iniciada por Martinho Lutero, e a diferença entre os católicos e os protestantes. Foi assim que a gente terminou a última aula, tá? Se você não assistiu a última aula no canal do YouTube, nesse vídeo no canal do YouTube, ou desse lado aqui, eu não sei, vai estar aparecendo aí a tela do vídeo anterior que a gente fez. Você entra lá e assiste, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre quem? Sobre João Calvino. Quem foi esse homem, esse grande reformador aí? Mas para falar sobre Calvino é preciso continuar falando sobre Lutero. É necessário que a gente termine a última aula que a gente parou, né, falando sobre Lutero, o que Lutero começou no dia 31/10/1517 com a Reforma Protestante, para que a gente possa falar sobre João Calvino. Martinho Lutero e João Calvino são duas personalidades que todo crente deveria conhecer. Todo crente deveria saber quem são esses dois homens, tá? Se hoje a gente tem essa liberdade de ir e vir no culto, de carregar a Bíblia embaixo do braço, de bater no peito e falar que é crente, que é cristão, né, que é protestante, passa-se muito pela mão, pela força que Deus deu para esses homens aí, e eles não arregaram não, tá bom? Eles fizeram o que tinha que ser feito. Falar sobre Lutero primeiro, tá? Aqui. Depois a gente vai falar quem foi João Calvino e a sua importância, e depois das semelhanças e as diferenças entre Calvino e Lutero, tá? Falando sobre Lutero, Lutero era um jovem alemão que começou por vontade do pai, a fazer um curso de direito. O pai dele queria que ele fosse advogado, né? No entanto, em uma de suas andanças, acho que num dia de chuva talvez, ou estava começando a chover, Lutero estava no seu cavalo, um raio cai numa árvore perto de Lutero. Quase que acerta Lutero, quase mata Lutero o raio. Mas, graças a Deus, acertou numa árvore, né? Aquele raio ali, Lutero entendeu que era uma mensagem de Deus para ele. Então ele pensou naquele momento: se esse raio não tivesse acertado nessa árvore, tivesse acertado em mim, e eu morresse, para onde eu iria? Para onde a minha alma iria? Iria para o céu, né? Viver com Deus, ou iria para o inferno? Foi isso daí que bateu na cabeça de Lutero naquele dia. Então ele resolve largar a faculdade de Direito, que era da vontade do seu pai que ele fosse um advogado, e resolve entrar para a escola sacerdotal. Resolve se tornar um monge, um padre. E ele entra e começa a cursar na ordem agustiniana, tá? Então Lutero resolve se tornar padre, vai para o mosteiro estudar, né? Só que Lutero ele tinha uma inteligência, um intelecto acima da média. Ele era muito dedicado no que ele fazia. Não só na parte dos estudos. Vocês sabem muito bem, irmãos, que monges eles fazem os trabalhos braçais do mosteiro. Limpar banheiro, limpar chão, tirar teia de aranha. Tudo isso fica por conta dos monges. E com Lutero não era diferente. Só que ele fazia com uma perfeição que impressionava. Dava até um pouco de inveja para os outros monges. A sua compreensão das escrituras, a sua compreensão, o seu entendimento era acima de qualquer outro monge que estava lá, né? Lutero estava se destacando. Só que enquanto ele estudava, muitas coisas afligiam a sua alma. Ele tinha muitos problemas dentro da sua alma, né? Grandes indagações, grandes dúvidas estavam ali na sua mente, no seu coração, né? Bom, quais as indagações que afligiam a alma de Lutero? Primeiro, você sabe muito bem que antigamente, talvez até hoje seja assim, né? Vamos falar bem a verdade, muita gente, né, tem mais medo de ir para o inferno do que amor a Deus, né? Muita gente vai para a igreja, faz as práticas tradicionais tudo direitinho, não falta no culto, né? Faz uma leitura devocional ou outra ali da Bíblia, deixa a Bíblia aberta na mesa ali em Salmos 23, 91, Salmos 45, enfim. Muito mais com medo de ir para o inferno do que por amor a Deus. Então Lutero, porque naquele tempo já era pregado isso, né? Então Lutero pensa na cabeça dele assim: como que eu posso agradar um Deus que é tão cruel?
Era uma dúvida que afligia a alma dele. Ele falou, poxa vida, esse Deus tão cruel, esse Deus tão exigente, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida para agradar esse Deus? Lutero não conseguia uma resposta, né? Mais para frente, com as suas leituras bíblicas, né, ele começa a mudar o seu pensamento, né? Ele pensa o seguinte, como um Deus, porque aí ele começa a entender que Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Então ele pensa o seguinte, como um Deus tão amoroso, tão bondoso, tão perfeito, pode amar nós que somos tão pecadores, tão imperfeitos, tão miseráveis, tão desonestos, tão injustos? Como que isso pode? Lutero não entendia. Eu expliquei no outro vídeo, né, que vai aparecer aqui no final desse vídeo, pelo YouTube, que Lutero se converteu lendo a carta de Paulo aos Romanos. Eu, inclusive, li o trecho direitinho que ele se converteu, né? Mas, enfim, Lutero também não era a favor de algumas doutrinas, de alguns dogmas da Igreja Católica. Exemplo, ele não concordava com o culto, a adoração aos santos, as relíquias. Eu expliquei no outro vídeo que a gente fez também o que são relíquias, né? Lutero era a favor que a Bíblia fosse lida na linguagem do povo, porque a Bíblia antigamente era lida só pelo padre, né? E em latim ainda, nem era na língua do povo. Então ele lia em latim, às vezes nem o padre mesmo entendia direito o que estava lendo, falava em latim para o povo e o povo não sabia direito e acreditava no que estava sendo pregado. Mas Lutero era contra isso. Lutero era a favor que a palavra fosse ensinada na língua do povo, né? Ele era contra a salvação pela obra. Ele começou a entender, depois da sua conversão, que a salvação é pela fé, né? A salvação é pela graça. Bom, e ele também era contra a venda de indulgências. No outro vídeo, de novo, no outro vídeo eu explico direitinho o que é indulgências, tá? Você que assistiu o outro vídeo deve se lembrar. Você que não assistiu, vai lá e assiste, tá? Lutero era contra isso daí também, contra a venda de indulgências. Na verdade, Lutero, ele era um vulcão prestes a entrar em erupção, né? Estava ali no limite já. E de fato Lutero entrou em erupção. Quando? Quando um homem, né, o Papa, o vigário da Igreja Católica, o bispo de Roma, Papa Leão X, resolveu vender indulgências. Indulgências é como se fosse vender a salvação, né? Vender a salvação para quem não conseguiu conquistar lá na Terra. É vendido uma salvação à parte em épocas especiais para que a pessoa possa conseguir em morte. Mas enfim, o Papa Leão X resolveu vender indulgências para construir a Catedral de São Pedro em Roma. Isso daí foi um basta para Lutero. Isso daí Lutero falou, não, chega. Tá muito difícil, não estou aguentando mais. Então Lutero ele fez as suas famosas 95 teses, pegou-as e pregou na Igreja do Castelo de Wittenberg. Isso no dia 31/10/1517. Nota de rodapé, nota de rodapé. Hoje, irmãos, dia 31/10 é comemorado o Dia das Bruxas, né? Halloween. Cristão nenhum deveria comemorar Halloween, para falar a verdade, né? Por coincidência, essa na verdade era uma tradição dos celtas, mas por coincidência acabou caindo a reforma protestante no dia 31/10, que era o dia que eles comemoravam o Halloween, né? Que era uma adoração aos mortos, uma reza aos mortos, né? O cristianismo, a Igreja Católica Romana, ela só adaptou e deixou a festa tudo junto. Então, cristão nenhum deveria comemorar Halloween. Nota de rodapé, porque acaba, primeiro, por conta do contexto histórico, segundo, porque a gente tem que lembrar a data de 31/10 como o dia da nossa libertação, né? Bom, essas teses de Lutero que ele pregou na porta da igreja do castelo, ela foi copiada pelos alunos de Lutero e foi distribuída para o povo. E o povo começou a ler essas teses de Lutero e começou a entender e parou de comprar as indulgências da igreja, não quis mais as indulgências, né? Entendeu que a salvação não era comprada. A salvação era uma graça de Deus. É claro que isso causou um grande problema para Lutero.
porque ele foi chamado a dar explicações lá para o clero, para o cardeal. Na verdade, não foi dar explicações, tá? Não foi dar explicações. Ele foi convocado a ir até Roma para revogar as suas teses, para dizer que errou, para falar, não, aquelas minhas teses são furadas, eu revogo, eu me arrependo de tudo que fiz. Era só isso que era para falar. No entanto, Lutero não fez isso aí não, gente. Lutero, ele discutiu, ele tentou convencer o cardeal de que as teses dele estavam corretas. Na verdade, ele queria conversar com o Papa para convencer o Papa que a venda de indulgências, que a adoração aos santos, que um monte de coisa estava tudo errado, né? Na verdade, Lutero não acreditava que o Papa Leão tinha alguma coisa a ver com isso. Ele acreditou que o tal do Tesdel, que era o tesoureiro do Papa, estava se aproveitando da fragilidade do povo, assim como os publicanos faziam, né? E quando foi para cima, ele acreditou que o cardeal era responsável, né? Até ele entender que era o Papa que era realmente responsável por aquilo, demorou um pouco. Mas agora não tinha como voltar atrás. Lutero, irmãos, ele amava a Igreja Católica. Ele era dedicado. Ele defendia a Igreja. Ele fazia o que fosse possível pela Igreja. Tanto é fato que essa reforma, que se tornou uma reforma externa, inicialmente não era essa a intenção, não. A intenção era fazer uma reforma interna, uma reforma dentro da igreja, tirar tudo que estava de errado e jogar fora e deixar só a fé em Cristo, né? A intenção de Lutero era essa. No entanto, naquele tempo, as pessoas que se revoltavam contra a igreja, que pregavam qualquer coisa que era contra a igreja, recebiam penas duríssimas. A primeira coisa é que ele foi excomungado. Lutero, ele foi excomungado, ele foi tirado para fora da igreja, tá? Ele foi condenado. Excomungar é como se a igreja dissesse que você está condenado a ir para o inferno, né? Você não faz mais parte da minha igreja, né? E qualquer um que não faça parte da minha igreja, naquele tempo a igreja católica pensava isso, não sei se é assim hoje ainda, qualquer um que seja fora da igreja está condenado a ir para o inferno. Ele foi condenado como herege, né? Ele foi dado como herege e iria sofrer a Inquisição, né? Provavelmente seria queimado, talvez, em praça pública para que todos pudessem ver. No entanto, com a ajuda de amigos, Lutero acabou fugindo, né? Pediu proteção dos alemãos, porque ele era cidadão alemão, pediu para ser julgado na Alemanha, e aí ele conseguiu se safar dessa situação. No entanto, a caçada por Lutero nunca terminou. O Papa Leão sempre queria um jeito de pegar Lutero e matar. O Papa Leão, ele era um caçador, né? Caçador no sentido real, no sentido literário. Ele gostava de caçar javali, né? Na selva. Ele colocou o apelido de Martim Lutero de javali selvagem. Vou dar uma dica para você. Se você ainda não assistiu o filme Lutero, anota aí. Assiste hoje. É quase 2 horas de filme. Mas depois que você assistir esse filme, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua visão sobre igreja, sobre reforma, sobre o que é ser crente, tá? Assiste o filme Lutero, tá no YouTube esse filme aí, e hoje é de graça. Antigamente tinha que locar, mas hoje é de graça, né? Bom, então o Lutero, ele não teve outra opção a não ser a separação da igreja, mas não que ele quisesse separar, as coisas aconteceram naturalmente, e nascia ali no dia 31/10 de 1517, a igreja protestante. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, para não soluçar, né? Bom, Lutero escreveu muitos livros, não poucos, muitos livros, né? Se a gente fosse ler todos os livros de Lutero, a gente gastaria uma vida inteira. A verdade é essa. Mas ele fez uma coisa que foi crucial. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que as pessoas pudessem, enfim, ler a verdade na linguagem deles, ouvir a palavra, ouvir a pregação na sua própria língua. E na Bíblia está escrito isso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Martim Lutero tinha isso na cabeça, né? Bom, continuando aqui, 10:20. Vamos falar sobre Calvino agora. Aonde entra Calvino na história? O João Calvino, irmãos, ele foi muito influenciado por Lutero, pelas coisas que Lutero fez, né? Lutero abriu a porta. Então, mas Calvino organizou esse negócio aí. Como assim? Ele foi muito influenciado pelos livros de Lutero.
Inclusive ele chamava o Martinho Lutero, né, ou Martin Luther, ele chamava de pai em Deus. Ele, apesar de não ter conhecido, alguns dizem que Lutero conheceu Calvino, eles se encontraram, mas tem uma entrevista que foi feita por um pastor a Calvino, e essa entrevista virou um livro que recebeu o nome de Sou Eu. O próprio Calvino fala que não encontrou com Lutero, não teve a oportunidade de encontrar com Lutero, né? Mas leu muito, conhecia muito sobre ele. E os livros de Lutero acabaram influenciando muito Calvino. Mas quem foi Calvino, né? Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509, em Lyon, na França. Nessa época, Lutero tinha 26 anos, quando Calvino nasceu, né? Quando houve a reforma protestante, quando Lutero prega as teses lá na igreja e começa tudo isso, Calvino tinha 8 anos de idade. A história de Calvino é a seguinte: o pai de Calvino queria que Calvino se tornasse padre. Inicialmente queria que Calvino se tornasse padre. Por quê? Porque o pai de Calvino, ele era funcionário, ele prestava serviços ao bispo. Então queria que Calvino se tornasse padre. Numa certa ocasião, um certo dia, a gente não sabe o motivo, o pai de Calvino teve um desentendimento com o bispo e resolveu: agora você não vai mais ser monge não, você não vai mais para o colégio sacerdotal não, agora você vai virar advogado. E ingressa Calvino no curso de Direito. A verdade é que Calvino, ele não queria ser nem padre e também não queria ser advogado. Calvino, no seu coração, ele queria ser um intelectual. Ele queria ser um escritor intelectual, né? Mas, por obediência a seu pai, ele acabou saindo da escola sacerdotal e foi fazer direito, né? Bom, não se sabe como, mas ali por volta do ano de 1534, ele, como Lutero, percebe que as doutrinas aplicadas pelas escrituras, pela Igreja Católica, não estavam muito de acordo com as escrituras. Tinha um monte de coisa que, à medida que ele ia lendo, não estava batendo, né? Então, por volta de 1534, Calvino se converte, se torna protestante também. Tá? Ele era de uma família católica, né? A sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos e foi criado pelo pai, Calvino. Mas ele era de uma família católica. Morava aproximadamente a 5 quilômetros da igreja, dava para ir a pé. A verdade é essa. Eram 5 quilômetros não, metros, 500, 600 metros da igreja. Coisa de 5 minutos a pé. Tá? Então a mãe de Calvino levava Calvino a pé para a igreja, né? O pai de Calvino depois levava a pé para a igreja também. Então o que acontece? Por algum motivo ele se converte, lendo as escrituras, lendo os livros de Lutero, ele se converte e toda vez que alguém se convertia, toda vez que alguém se tornava protestante, vocês já sabem o que acontecia. Era condenado como herege, era perseguido, enfim, provavelmente iria para a Inquisição também. Então Lutero se vê obrigado, Calvino, ele se vê obrigado a fugir. Por quê? Porque senão ele vai ser torturado, senão eu vou ser morto. Dá uma pesquisada aí depois no YouTube, no Google, dá uma pesquisada no Google, objetos da Inquisição. Anota aí, gente. Escola Bíblica é para você ficar com papel e caneta na mão, né? Lembra, assista ao filme de Lutero. Mas antes de assistir o filme de Lutero, pesquisa aí no Google, objetos da Inquisição. E aí você vai saber por que todo mundo que se tornava protestante fugia. Você vai entender qual que era a situação. Então ele se vê obrigado a fugir e decide ir para Estramburgo. Lá ele poderia ficar tranquilo, estudar e se tornar um escritor, que era o que ele tanto queria. Ele ia se tornar um intelectual. Era o que João Calvino tanto queria, né? O problema é que para chegar em Estramburgo, como estava tendo guerra lá na França, ele foi obrigado a fazer um caminho mais longo, né? Ele foi para Genebra. Foi por Genebra. Na verdade, por que ele quis ir para Estramburgo? Porque Estramburgo
ele já sabia que era uma cidade convertida. Então ele sabia que chegando lá e falando, eu sou protestante, aqui eu não vou ser perseguido. Aliás, ao contrário, aqui eu vou ser protegido. Então ele resolve ir para Estramburgo, mas passando por Genebra por conta da guerra, né? A sua ideia era passar somente uma noite em Genebra. Nada mais que isso. Uma noite Calvino ia passar em Genebra. Só que quando ele chegou lá em Genebra, Genebra havia conquistado a sua independência religiosa também. A maioria da cidade agora também já era protestante por influência de Martinho Lutero. O pessoal estava lendo os livros de Lutero, estava conhecendo sobre a vida de Lutero. Então o pessoal lá já tinha se convertido também, né? E quando ele chega lá em Genebra, tem o pastor local, ouviu falar, o nome do pastor local era Farel, ele ouviu falar que João Calvino estava lá. E Calvino também já estava se destacando. Então ele foi atrás de Calvino e falou, olha, me ajuda a cuidar da igreja? Seja o pastor da minha igreja. A igreja precisa de você, precisa de um homem igual a você, inteligente, né, dedicado, enfim. Só que Calvino disse não. Calvino falou, não quero, eu não vim para aqui para poder cuidar de igreja nenhuma, eu não sou pastor. Calvino se recusou. Então Farel amaldiçoou. Isso aqui é engraçado. Farel amaldiçoou Calvino. Ele falou exatamente, ele falou para Calvino bem assim, se você não cuidar da igreja aqui em Genebra, o Senhor vai te amaldiçoar, vai pesar a mão sobre você, e tudo que você fizer na tua vida de estudo vai dar errado. Você não vai conseguir se tornar o escritor, o intelectual que você quer, porque o Senhor vai te amaldiçoar. Ele colocou o nome de Deus no meio da maldição que jogou para cima de Calvino. Calvino disse que ficou tão apavorado, ficou com tanto medo daquela maldição, que resolveu aceitar cuidar da igreja de Genebra por conta de todo esse carinho que foi pedido para ele ser o pastor da igreja, né? Bom, o fato é que Calvino acabou ficando como pastor da igreja por 2 anos. 2 anos Calvino foi pastor da igreja de Genebra, né? Calvino ele era um homem muito inteligente, como eu disse. Ele era muito didático. Essas leituras que a gente faz hoje expositiva passam-se muito por Lutero e Calvino. O que é uma leitura, uma pregação expositiva? Quando você prega versículo por versículo, ensina versículo por versículo. Calvino e Lutero seguiam essa linha. Na verdade, eles eram professores no púlpito. Eles não eram pastores em si. Eles eram professores em cima do púlpito. Ele não simplesmente falava o que eles achavam. Eles mostravam dentro da escritura, versículo por versículo, historicamente, porque cada coisa aconteceu, né? As igrejas pentecostais, as neopentecostais fogem muito disso. As pentecostais, que é a que nós somos, da Igreja do Evangelho Quadrangular, ainda ensina versículo por versículo, explica sobre a palavra, né? As igrejas presbiterianas, elas são muito didáticas. É uma descendência grandíssima de João Calvino, né? Explicam detalhe por detalhe da Bíblia. A verdade é essa. Isso é ótimo, porque quando você quer entender sobre a Bíblia mesmo, você tem que estudar, tem que buscar. E João Calvino ele fazia isso. Ele era um professor, ele era um pastor, ele era um professor no púlpito. Ele também era muito rígido, né? Ele cobrava muito o povo sobre uma vida direita, uma vida correta. E aí, deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui. O que está faltando hoje, na verdade, é isso, né? Uma cobrança, uma instrução, não só uma cobrança, mas uma instrução de uma conduta cristã para o povo, para que o povo não se desvie, para que o povo não esteja hoje na igreja, amanhã na porta de um bar, né? Calvino ele era realmente duro nisso daí. Ele não gostava muito de bagunça dentro da igreja. Eu vou trocar para o português correto. Essa dureza de Calvino rendeu alguns problemas para ele. Outra coisa engraçada, o povo colocava o nome dos seus cachorros, escuta, colocava o nome dos seus cachorros de João Calvino. Ele tinha um cachorrinho, tinha um cachorrinho na rua. Como é que é o nome do seu cachorro? João Calvino. Esse aqui é o pastor da minha igreja, João Calvino. Para que quando eles fossem brigar com o cachorro ou bater no cachorro, eles falassem o nome de João Calvino. Fica quieto, Calvino. A situação era essa, irmãos, né, desse pastor. Então você vê que a relação entre pastor e fiel não era uma relação muito boa,
né? Os fiéis não gostavam muito dele, não. Se você acha que você tem um pastor que pega no teu pé, que você nunca foi da igreja de João Calvino. Se fosse da igreja de João Calvino, você vê que era pegar no pé, né? Diz que um dia na ceia, como era um local de muitos refugiados, diz que um dia na ceia, o povo queria participar da ceia de qualquer maneira. O povo andava na promiscuidade, andava na bebedeira, andava na prostituição, andava nos roubos e resolveram entrar na igreja e participar da ceia. Você acha que Calvino deixou? A história diz que ele pulou em cima da mesa da ceia, tampou os pães, tapou os vinhos e falou: eu prefiro morrer do que permitir que as coisas sagradas sejam entregues aos porcos. Essas foram as palavras de João Calvino, né? Calvino acabou sendo expulso da igreja. Durou 2 anos o ministério dele em Genebra, né? Ele foi expulso da igreja. O que foi um grande alívio para ele, na verdade, porque ele pensou na cabeça dele: agora eu vou para Estrasburgo, eu só ia passar uma noite aqui em Genebra, acabei ficando 2 anos. Agora eu vou para Estrasburgo, me dedicar aos meus estudos, não quero mais saber de igreja, sou convertido no meu coração, não quero ser pastor, não quero coordenar nada. Vou para Estrasburgo, enfim, e lá eu vou me dedicar e vou me tornar um intelectual, escritor que eu sempre quis, independente de qualquer coisa, né? Só que quando ele chega em Estrasburgo, tinha um pastor lá chamado Burser. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Se é Burser ou Burker, né? Mas quando ele chega lá, esse pastor, já sabendo da fama de Calvino, fala: João Calvino, vem cá, cuida da minha igreja. Mais uma vez, irmãos. Mais uma vez o homem foi lá para ser um intelectual, e Deus gruda ele mais uma vez e fala: você vai cuidar dessa igreja. Eu acho que dessa vez Calvino não esperou o pastor local amaldiçoar ele igual ele esperou Farel amaldiçoá-lo, né? Acho que ele aceitou logo de cara. E ficou sendo pastor da igreja durante 3 anos. Mas ali, Calvino ele começou a aprender a ser pastor. Calvino começou a aprender como lidar com o povo, né? Ele não foi tão a ferro e fogo como ele foi nos 2 primeiros anos em Genebra. Ele era um cara mais atencioso, ele era um cara mais amoroso, ele era um cara mais cuidadoso com o povo. Diz que um dia Calvino tinha que mandar uma carta para um amigo que estava em Londres. Escuta essa história que é muito engraçada. E Calvino chamou 2 membros da igreja e falou: vem cá vocês 2, eu preciso mandar uma carta, vocês sejam meu mensageiro. Então ele começa a escrever a carta, escreve, embrulha e entrega para um deles e fala: vocês levam lá em Londres e entrega para tal rapaz em tal endereço, ele é meu amigo. Mas ele olhou, ele tinha chamado 2, ele olhou para o segundo e viu que o segundo estava com um semblante triste, né? Estava se sentindo sem serventia. Ah, vou viajar isso aqui tudo para quê? Talvez passava na mente daquele rapaz. Então Calvino olha assim e fala: espera mais um pouquinho, eu tenho mais uma carta aqui. Escreve outra carta, entrega para o segundo rapaz. Quando esses rapazes chegam em Londres, que o primeiro entrega a primeira carta, o amigo de Calvino abre a carta, lê as instruções, lê as mensagens de Calvino, fecha a carta, agradece. Aí o rapaz responde: não, calma, tem uma outra carta aqui. Então ele, recebendo a outra carta, a segunda carta, ele abre, e nessa segunda carta está escrito assim: não tenho nada a acrescentar à primeira carta. No entanto, quando fui enviar, percebi que este jovem que acabou de te entregar estava se sentindo inútil e estava muito triste porque não tinha nenhuma mensagem. Por isso, resolvi escrever essa segunda carta. Por favor, haja com naturalidade, né? Calvino começava a se importar com as pessoas, com o povo, né? Começava a cuidar, porque assim, talvez, às vezes a gente pensa que ser um líder, ser um pastor, é só ensinar, é só cobrar, mas é necessário que a gente entenda, né, dentro dessas cobranças, o que cada um está sentindo, porque cada ovelha, cada pessoa é diferente, né? Bom, vamos lá. A igreja de Genebra, depois da saída de Calvino, começou a se perder demais. Começou a ir para uma linha que
não estava muito agradável a Deus. O povo começou a se perder. O povo já estava perdido, começou a se perder cada vez mais. Então, o que acontece? Farel vai atrás dele. De novo. Vai lá em Estramburgo, vai atrás dele, fala, olha, a igreja lá está perdida, volta para cá, cuida da igreja para mim, seja nosso pastor de novo, né? Então Calvino resolve voltar para a igreja. Em 1541, 3 anos depois, ele chega na igreja, foi o seu retorno a Genebra. E aí diz que no primeiro culto, na primeira pregação dele, lembra que Calvino ele pregava versículo por versículo. Na primeira pregação dele, o povo todo assentado lá na igreja, esperando talvez que ele fizesse um sermão pretensioso, um sermão jogando na cara, né? Jogando na cara dos fiéis que expulsaram ele de lá, que não aceitaram ele, agora chamarão ele de volta. Acho que o povo esperava isso, né? Talvez esperasse, na verdade, que Calvino estourasse, falasse, xingasse todo mundo lá, né? Uma bronca. Mas Calvino simplesmente abre a Bíblia e diz o seguinte, irmãos. Há 3 anos atrás eu parei em tal versículo. Vamos continuar. E começa a pregação dele exatamente da onde ele parou 3 anos atrás. Sem dar bronca, sem xingar, sem falar nada de errado para ninguém, né? Calvino, ele era um professor, mas ele tinha aprendido agora a ser pastor. Um homem muito importante para a nossa igreja, um homem muito importante para os protestantes, um homem muito importante para os crentes, né? Bom, naquela biografia que eu falei, que eu tinha dito para vocês, onde ele diz que não encontrou com Lutero, a biografia se chama Sou Eu, foi pelo pastor Elber César. Eu achei aqui, tá? Eu queria falar sobre as diferenças. A gente já está com 35 minutos de aula, deixa eu ver se é isso mesmo. 37. Passou rápido o tempo, né? Vamos lá. Queria falar com vocês sobre as diferenças entre Calvino e Lutero. Bom, Calvino primeiro foi fazer o curso de Direito para se tornar um advogado, né? Por vontade... Quer dizer, Calvino primeiro, por vontade do seu pai, foi se tornar padre. Primeiro ele foi para a escola sacerdotal. E depois, por uma briga entre seu pai e o bispo, ele foi estudar direito, foi ser um advogado. Lutero ao contrário. Primeiro Lutero foi ser um advogado. E por vontade própria, né, por uma revelação divina talvez, ele se tornou padre. Então enquanto Calvino foi se tornar padre primeiro e depois advogado, Lutero foi se tornar advogado e depois padre. Mas os dois cursaram o curso de direito, nenhum dos dois terminaram, claro, né? E os dois foram para a escola sacerdotal. Calvino, nessa biografia, ele fala que uma das grandes diferenças de personalidade dos dois é que Calvino ele era um cara recalcado, ele era um cara bem fechado, ele era um cara introspectivo, né? Já o Lutero, ele era um cara expansivo, aberto, extrovertido. Calvino nunca quis ser padre. A ideia de Calvino era ser intelectual, ser escritor famoso, a sua fama corresse aí pelo mundo inteiro, né? A ideia de Calvino era essa. Já a ideia de Lutero foi ser padre, por conta própria, depois da sua conversão, foi ser padre, né? As leituras sobre as escritas de Calvino, você vai perceber que ele escreve com uma classe. Ele foi criado por uma família erudita durante um tempo, então ele escreve com uma classe tremenda. Ele tem um cuidado nas palavras, uns detalhes, um cuidado muito grande para deixar a escrita bonita. É claro, ele queria ser um escritor intelectual, né? Então isso aí acabou refletindo nos seus livros. Já Lutero não. Lutero, ele escrevia o que ele pensava. O que ele falava, ele escrevia. E ele não estava muito se importando se as pessoas iam gostar ou não gostar. Lutero simplesmente escrevia, né? Calvino era francês, nascido em Noyon. Já Lutero era um alemão. Calvino casou com uma viúva. Veja,
Calvino, olha só como Deus faz as coisas, irmãos. E ainda assim o homem continuou fazendo a obra, não desviou um minuto. Ele casou com uma viúva e ele eram para ter 2 filhos, né? Só que os 2 morreram. Mais tarde, até a viúva morreu e Calvino não casou mais, se entregou realmente a fazer a obra. Já o alemão Martinho Lutero casou-se com uma freira. Isso na época foi um grande problema, porque onde já se viu um pastor casar, né? Porque a Igreja Católica, da onde os 2 tinham saído, você sabe que até hoje o padre não pode casar. É um celibato, eles não podem casar de maneira nenhuma. O que, diga-se de partida, vai contra a própria Bíblia. Por quê? Porque se o Papa, segundo o catolicismo, é uma descendência, né? É uma continuação do apóstolo Pedro, na Bíblia deixa bem claro que Pedro era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então Pedro era casado, o correto então seria que se casasse. Mas a gente não está aqui para falar disso, a gente está aqui para falar sobre outro assunto, né? Vamos lá, semelhanças. Os 2 tiveram o mesmo zelo pela igreja. Os 2 tinham como palavra como palavra de... Como que eu vou falar? A sua palavra principal dentro do seu coração, de entrega a Deus e de crença, 3 bases muito claras, que era sola escritura, ou só a escritura, que foi o grande grito da reforma. Somente a escritura, só a escritura, né? Sola gratia, que não é graxa não, tá? Só a graça, e sola fé, só a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Os 2 estudaram hebraico por conta própria. Esses homens eles não foram para a faculdade aprender hebraico não, eles aprenderam hebraico por conta própria, tá? Os 2 faziam sermões expositivos. Sermões expositivos é aquilo que eu falei para você, versículo por versículo, tá? Ambos gostavam muito dos salmos. A primeira escrita de Calvino foi um comentário que ele fez sobre os salmos, tá? E ambos deviam muito da sua caminhada teológica às cartas de Paulo. Ambos eram uns leitores paulinos. Inclusive a conversão de Martinho Lutero foi lendo ali o final de Romanos 7 e o início de Romanos 8. Foi ali que Martinho Lutero se converteu. Dá uma lida lá você, que é um trecho muito bonito da Bíblia, muito importante também, tá? Calvino também, irmãos, ele escreveu muitos livros, muitas coisas importantes Calvino escreveu. A mais importante de todas foi as Institutas da Religião Cristã. A gente pode substituir por Instrução da Religião Cristã, ou Ensino da Religião Cristã. É uma edição de Genebra, o primeiro volume, uma edição de Genebra de 1559. As Institutas são simplesmente um manual de vida cristã, tá? É um manual de vida, como um cristão deve viver, o que o cristão deve fazer, como o cristão deve reagir, no que o cristão realmente deve acreditar. Está lá escrito por Calvino, as Institutas da Religião Cristã. Tá? Não como instituição, como instrução. Primeira edição lá de 1559. Teve vários volumes mais tarde, mas o primeiro é show de bola. Tá? A experiência do dia a dia o ensinou a lidar com pessoas, né? Todo dia Calvino aprendia. Às vezes, irmão, você não quer fazer tal coisa. Talvez no seu coração você não quer. Você não tem vontade de ser talvez um diácono, talvez um pastor, talvez um obreiro, talvez um missionário. Mas o seu dia a dia Deus coloca no teu coração. Deus vai te obrigando a fazer, às vezes com vontade, às vezes sem vontade. Deus vai te colocando e as coisas acabam se tornando natural, né? Para finalizar, irmãos, só para a gente entender. Então Lutero, ele foi o primeiro a bater de frente, né? Em 1517 Lutero bateu de frente contra o catolicismo romano, deu a cara a tapa, deu a cabeça para ser cortada, deu o corpo para ser incendiado se necessário fosse, ou para ser torturado se necessário fosse, para que hoje a gente pudesse ter uma fé verdadeira, só na Escritura, só na graça, só na fé, né? Então ele abriu essa porta aí pra gente. Quem
organizou, fez um manual de instrução ali de vida cristã foi João Calvino. Os dois foram usados. A Bíblia também diz daí. Paulo diz aí, isso daí lá em Coríntios, né, para a igreja de Coríntios, que nós somos um corpo. Não existe negócio de comparar quem foi melhor, Calvino ou Lutero. Não. Os dois foram importantes, assim como um corpo, né? Um olho não pode falar que é mais importante que o ouvido, né? O dedo do pé não pode falar que é mais importante que o dedo da mão. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua necessidade. E juntos formam a igreja de Cristo que continuam crescendo. Espero que com essa leitura, com essa aula de hoje que já acabou, a gente possa realmente entender o que os reformadores passaram para que hoje a gente possa dar mais valor quando você senta no banco da igreja com toda a sua liberdade para carregar a Bíblia embaixo do braço aí, você poder falar o nome de Cristo, poder falar, professar a sua fé no protecionismo abertamente. A gente deve muito por conta desses homens que colocaram a cara à tapa inicialmente. Tá bom? E aí na semana que vem a gente continua falando sobre as diferenças entre as religiões. Tá bom, gente? Grande beijo, um abraço, curtam o nosso canal do YouTube, compartilhem e lembre-se, todos os estudos que a gente tem feito aqui nos domingos na Escola Bíblica e as mensagens, as pregações que têm acontecido nos cultos estão lá no nosso canal do YouTube, tudo compacto, tudo bonitinho, tá bom? Grande beijo e até mais, se Deus quiser. Até semana que vem, fica na paz.